Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Um texto que Jesus fala, muito conhecido nosso, que é o Sermão da Montanha. Amém? Todos a encontraram? Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Atentem para os dois versos desse capítulo 5, para o verso de número 5. Vamos ler, todo mundo, vamos dizer em voz bem alta: bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. E o verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos abrir também a palavra do Senhor na carta de Pedro, é lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho de Apocalipse. 1 a Pedro, carta de 1 a Pedro, já no finalzinho, que Paulo está falando aqui do amor fraternal, da paciência que nós precisamos ter nos momentos de aflição, assim como Cristo também, ele foi paciente no momento de tanta aflição. Amém, igreja? 1 Pedro capítulo 3, verso de número 8 e 9, diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Como falar de harmonizar relacionamento? Como falar de harmonia? Como falar de relacionamento sem falar de família? Como que trazer a palavra de Deus para tratar de assunto de harmonia, de amor, de convívio, de relacionamento, sem falar de família? Como começar? Como dizer isso? O homem, na origem dele, se ele não tivesse, se Deus não tivesse criado a família, ele não teria como fazer isso depois da queda. O homem, na sua origem, ele não tinha como sozinho fazer isso. Porque o homem, ele jamais podia criar uma organização como a família. Uma organização onde ele ia precisar impor regras. Uma organização onde ia ser preciso criar limites de convivência, contrariando os instintos ruins dele. Como que ele ia criar uma organização dessa, contrariando os instintos egoístas que o homem tem, os instintos pecaminosos? Deus, ele fez somente a mulher para o homem. Ele fez somente ela. E mesmo assim, ainda há uma tendência muito grande. Embora Deus tenha feito somente a mulher para o homem, ainda
tem uma tendência para a poligamia. Ainda existe a grande tendência para o adultério, tanto o adultério masculino como o feminino. A origem de família é de origem divina. Foi Deus que criou. A família é uma instituição divina. Ela é tão importante, a família, que ela foi criada antes da igreja, ela foi criada antes da instituição do Estado, e ela foi criada antes da nação. Para você ver como a família é importante. Quando Deus fez o homem, fez Adão, disse: não é bom que esse homem esteja só. Vou fazer uma mulher, vou fazer uma ajudadora para ele. E Deus fez a mulher para o homem, fez o casal. Aí disse: não, só o casal não, tem que ter mais alguma coisa. Aí ele diz lá em Gênesis 1, 27 e 28: crescei, casal, crescei e multiplicai, crescei e enchei a terra. Aí ele completa, selando mesmo, deixando bem claro a origem da família, quando ele diz em Gênesis 2, 24: portanto, deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. Só que por ser de origem divina, por ter sido algo criado por Deus, então o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, o cruel, o Satanás, o diabo, ele tem atacado as famílias de uma forma crudelíssima, de uma forma terrível. Que condições nós precisamos? Como é que existe um lar? Um lar não é apenas uma casa. Um lar não é apenas um amontoado de pessoas. Tem pessoas que moram num hotel, tem algumas pessoas que moram de pensão, quantas pessoas moram num quarto isolado, e sem que possa dizer que vive num lar. Mas para que um lar seja chamado de lar, ele precisa ter amor. Um lar, para ser lar, ele precisa ter harmonia nos relacionamentos. Um lar, para ser lar, ele precisa ter paz. E nosso Senhor Jesus, ele valorizou tanto a família, que ele veio para a terra através de quê? Através de quê? Nosso Jesus veio aqui na terra através de quê? Igreja. Através de uma família. Jesus veio ao mundo assim. Ele teve pais, ele teve irmãos, ele teve irmãs. É o crescimento dele, tanto físico, como emocional, como intelectual, como espiritual. Esse crescimento de Cristo nasceu no meio de uma família. E no ministério dele todo, ele estava nas famílias, ele estava nas casas, ele estava nos lares. Ele não pedia para se hospedar em nenhum hotel, em nenhum quarto, em nenhuma pousada, em nenhum hotel 5 estrelas. Ele não pedia, ele se hospedava em famílias. Jesus gostava tanto de família, que o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento, transformando aquela água em vinho. Tanto que ele gostava tanto de família, que quando ele orava, ele ensinou para nós chamarmos de Pai. Quando orava, falava assim: Pai nosso que estás no céu. Ele reforçou o mandamento, que foi o mandamento de honrar pai e mãe. Ele também, até as crianças, ele não esqueceu das crianças. Ele disse: deixai que as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Até as crianças, que é família, Jesus teve algum trato especial para com elas. Só que, mesmo dizendo família, harmonia nos relacionamentos, nós sabemos que as famílias, os relacionamentos familiares, neles existem conflitos. Nós sabemos que num lar não existe esse lar que não tenha conflitos. E a Bíblia mostra que os conflitos, eles fazem parte sim da nossa vida, infelizmente.
nós precisamos conviver com isso. Jesus disse em João 16:33, a parte B do versículo, ele diz: no mundo tereis aflições, no mundo tereis desarmonias, no mundo tereis desentendimentos, no mundo tereis problemas, no mundo tereis aflições. Mas ele termina como? Tendo o quê? Com ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então ele previu que ia ter problemas nos relacionamentos. Ele sabia que as coisas não podiam ser cor-de-rosa. Ele sabia que as coisas não tinham que ser tudo azul, azul da cor do mar, da cor do céu. Ele sabia que ia ter problemas. Ele até disse em Mateus 10:34-37, e assim os inimigos do homem, os seus familiares. Então a família, sabendo que ela tem essa origem de Deus, criada por Deus, ela é valorizada na Bíblia, nós precisamos manter o nosso relacionamento cristão. Sabendo que a família é obra de Deus, nós precisamos entender e praticar a palavra do Senhor nos nossos relacionamentos, para que eles sejam harmoniosos, para que o inimigo não leve as nossas famílias à queda, da mesma forma como fez no princípio, da mesma forma que o inimigo levou o homem à queda, através da mulher. Nós possamos praticar a palavra do Senhor nos nossos lares, nas nossas famílias, na nossa igreja, para que ele não venha levar famílias ao fracasso, para que ele não venha destruir e levar ao insucesso. Como é que nós podemos conviver com os conflitos? Como é que nós podemos ter algo completamente harmonioso? Não existe, não tem como ter algo, um lar completamente harmonioso, porque nós ainda estamos aqui. A nossa pátria não é essa, a nossa pátria é outra, que é a pátria celestial. Então, enquanto nós estivermos aqui, é de degrau em degrau, como Paulo diz, é de glória em glória. Então, é nos aperfeiçoando, é ralando, é quebrando a cara, é chorando, é sofrendo, é se multiplicando, é renovando, é pedindo ao Senhor que renove nossas forças, através da sua palavra, orando, jejuando, clamando a Ele todos os dias de nossas vidas por nossas famílias. Os pais podem fazer algo para evitar os conflitos, para amenizar os conflitos. Algumas coisas que os pais podem fazer é ensinar os filhos a palavra de Deus. Precisamos sim ensinar a palavra dele dentro dos nossos lares. Nós precisamos ensinar o valor que a oração tem para os nossos filhos. Nós precisamos dizer a eles precisam saber que ela é vital para nossas vidas, assim como eles têm o alimento que nós pais, que somos provedores, geradores desse alimento material, eles precisam entender que Deus é o nosso Pai Celestial e que eles precisam ter esse alimento espiritual todos os dias. E não é a escola só que vai ensinar, a escola nem ensina isso, pelo contrário, coloca um monte de questionamentos, outras coisas que a igreja ensina, que o lar ensina. Muitas vezes a escola conturba, confunde os corações e as cabeças dos nossos filhos. Então somos nós, os esposos, que são os sacerdotes no lar, as mulheres também, que são como colunas nas suas casas. É preciso ensinar a palavra de Deus, ensinar o valor dessa oração, para que nossos filhos possam ser mais harmoniosos, possam ser menos difíceis para com os outros. Outro princípio que nós podemos fazer é realizar o culto, fazer um culto doméstico em casa. Essa semana passada também, eu tenho sido questionada pelos meus filhos, até principalmente por uma filha: mamãe, o nosso culto doméstico, mamãe, cadê o nosso devocional? E foi uma lapada para mim, e ao mesmo tempo eu disse: Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada, porque eu tenho sido repreendida por algo que é tão bom que aconteça para ti, Senhor, na nossa casa. E
eu louvo ao Senhor por essa repreensão, por esse chamado, por esse puxão de orelha. Então os pais também têm como harmonizar os relacionamentos, ensinando o valor que a igreja tem para os filhos, preparando eles para a vida, sendo afetivo também com eles. Essa correria desenfreada da nossa vida, tanta luta, para quê? Tanta correria tem feito com que a gente se afaste dos nossos filhos, tem feito com que eles sintam a nossa ausência, tem feito com que eles cobrem de nós. Eu preciso falar com a senhora, eu preciso falar isso, eu preciso ter essa conversa. E nós, nessa correria louca, não temos parado para ouvir o que os nossos filhos têm a dizer para nós, mas agindo contrariamente a isso, nós evitaríamos muitos conflitos nos nossos lares. Outro ensinamento é o que diz lá em Efésios 4, não provocar a ira dos filhos. Quantas vezes temos feito isso? Quantas vezes temos provocado essa ira por coisas banais, por bobagens, mas temos feito raiva a eles, temos feito com que eles se irem conosco, não temos olhado para essa palavra. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas ensina-os na admoestação, ensina nos conselhos do Senhor. Como que nós fazemos para aliviar as tensões? Como que a gente pode fazer para harmonizar esse relacionamento com eles? Cuidando deles, como a Timóteo diz, dando tempo para eles. E os filhos? O que os filhos podem fazer para melhorar as coisas em casa, para melhorar mais os relacionamentos, para que eles fiquem mais harmônicos? Os filhos, nós sabemos, o Salmo 127 diz que eles são herança do Senhor. Muitas vezes temos nos chateado, dizendo até algumas coisas que não deveríamos dizer, palavras que jamais deveriam ser ditas naquelas horas, mas os filhos são herança, os filhos são bênçãos, e nós vamos precisar entregá-los muito bem para Deus, porque Ele vai perguntar o que foi que nós fizemos com eles, o que foi que nós fizemos deles. O Senhor vai chegar para você, papai e mamãe, e vai lhe perguntar: e o que é que fizeste da minha herança? O que foi que você ensinou para eles? Então, nós vamos ser cobrados por isso. Os jovens também, eles devem guardar a palavra de Deus. O Salmo 119 diz isso, para que eles não pequem. Guardei a palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Os filhos, os jovens, para que os relacionamentos possam ficar melhores nos lares, eles devem obedecer pai e mãe. Quando a obediência chega no lar, quando os filhos são obedientes, muitos conflitos eles cessam, porque nenhum pai, nenhuma mãe vai orientar algo errado para o filho, nenhum pai, nenhuma mãe vai dizer que eles façam algo que seja contrário à palavra de Deus, principalmente se esses pais eles forem cristãos. Nós precisamos ensinar para eles, eles precisam saber que tem que ser obedientes, que tem que honrar pai e mãe. É o único mandamento com promessa na Bíblia, amados, é honrar pai e mãe. Aí sabe como é que completa o pensamento do Senhor? Diz que você terá longos dias sobre a terra. Quem honra pai e mãe, quem respeita pai e mãe, vai viver muito mais do que quem não respeita. É a palavra do Senhor que diz isso. Os nossos filhos precisam aprender o que lá na carta de Pedro diz, que eles estão sujeitos às pessoas mais velhas, eles estão sujeitos aos mais idosos, eles estão sujeitos também uns aos outros, para que isso possa evitar briga. Eles precisam saber, os nossos filhos precisam ser ensinados que eles têm que ser humildes. Eles precisam saber que todo jovem, ele tem muita ansiedade, ele é muito ansioso. Nós precisamos ensinar para eles também o que diz no Salmo 37, o que diz no Salmo 55, o que diz na carta de Pedro, que eles devem lançar sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Eles precisam ser ensinados que essas ansiedades, elas têm que ser entregues ao Senhor. Os jovens, eles precisam saber que tem que ser simples. Então, a desobediência resulta em conflitos. Essa desobediência resulta em relacionamentos que não são legais. Para nós vivermos bem em família, os integrantes da família, pai, mãe e filhos, nós precisamos estar submissos à palavra do Senhor. Se nós estivermos submissos, se nós
tivermos a visão que nós somos servos, se nós tivermos a consciência que nós como família, nós precisamos temer ao Senhor e andar nos caminhos dele, nós com certeza vamos harmonizar melhor os nossos relacionamentos. Se nós estivermos submissos ao Espírito Santo, muitas feridas elas vão ser saradas. Nós sabemos que nos relacionamentos entre famílias, como existem feridas, como existem problemas, tem feridas tão fortes, tem feridas tão sangrentas que elas são terríveis de ser saradas, essas feridas, mas a Bíblia, ela tem um remédio maravilhoso para elas. A Bíblia, ela tem um tratamento para a ferida que você tiver no seu relacionamento. A palavra do Senhor tem um bálsamo certo, tem um tratamento completo para qualquer dor que você tenha sofrido nos relacionamentos. Não adianta a gente guardar esses problemas, é preciso tratar deles, para que eles não piorem, para que eles não virem uma bola de neve, e para que eles não façam como os vulcões. Um dia esses problemas eles vão entrar em erupção, e aí não vai ter mais jeito, amados. Então nós precisamos reconhecer esses problemas e tratar desses problemas. A palavra de Deus em Efésios 4:26 diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Nós não podemos fazer isso. Não podemos aquele problema na família e fica sem falar um com o outro. Isso é terrível. Fica igual aqui o Satanás, representado aqui pela Rafaela, morrendo de achar bom e achar graça quando Jesus estava sendo açoitado na cruz. Quem ganha isso é o inimigo de nossas almas. Quando nós deixamos os problemas irem passando, sem tratar aquele relacionamento. Então vamos pedir perdão. Não é fácil não é fácil isso não, mas vamos fazer. Vamos pedir perdão, porque quando nós fazemos algo errado, quando nós pedimos ao nosso Pai, nós pedimos a Deus para nos perdoar. Então nós também vamos fazer a mesma coisa, porque quando nós não pedimos perdão, é duro, é muito difícil, fica pior as coisas. E quando você pede perdão, você se livra de uma série de marcas, você se livra do monte de ressentimento, do monte de rancor. Quem não perdoa paga um preço exorbitante, porque reflete uma tensão emocional grande, reflete na sua saúde. São tantas doenças, úlcera no estômago, problemas de pressão, colite, distúrbios mentais, diabetes, artrite. É tanta doença. Quando você não perdoa, você não imagina como isso é terrível. Então nós precisamos perdoar os nossos familiares, nós precisamos perdoar até os inimigos. A palavra de Deus manda, você imagine os familiares, aquelas pessoas que você convive no dia a dia. Mateus 5:44 diz: não convém dar lugar à raiz de amargura. Isso vai criando cada vez mais raiz de amargura no nosso coração. Vai ficar uma coisa muito pior. Quando você perdoa, você está praticando uma harmonia dentro do seu relacionamento. Você está praticando uma harmonia, harmonizando, trazendo amor, trazendo paz para os seus relacionamentos. As feridas, elas são saradas, porque quando você perdoa, é como se fosse liberado um refrigério para a sua alma, é um bálsamo, Fique dizendo assim: a pessoa faz isso comigo e eu vou perdoar de graça. Sim, o perdão verdadeiro vai trazer uma saúde para você, para a sua mente, para o seu corpo, para o seu coração. E Deus vai ser, sabe o que com isso? Deus ele vai ser glorificado. Deus ele vai ser exaltado neste momento, nessa hora. Uma vez aconteceu comigo, um irmão, não aqui, e eu sabia que esse irmão ele tinha maltratado um dos meus filhos, o mais velho, e eu tinha ficado com aquilo, uma dor dentro de mim. Por que eu tinha feito aquilo com ele, imerecidamente? E aquilo me doeu muito, e eu fiquei guardando aquilo. Eu tenho que estar
daquela igreja e sentir aquela coisa por aquele irmão. Aquilo me fazia tanto do mal que só eu sei. Quando foi um dia, num momento que no louvor foi colocado um momento para nos reconciliar, para haver uma reconciliação, que você pedisse perdão a alguém, que você chegasse e pedisse perdão, mesmo que você não fosse o ofensor. Eu fui a primeira pessoa a sair do meu lugar e eu cheguei e abracei aquele irmão em lágrimas. Muitos ficaram sem entender eu abraçando aquela pessoa, nem compreendiam abraçando aquele homem, mas aquilo para mim foi um refrigério. Ali eu fiquei liberta de uma série de sentimentos ruins que eu tinha naquela pessoa. E até hoje, quando nos encontramos, nos desejamos a paz do Senhor. E tudo isso foi sarado, porque eu dei lugar, porque eu tive uma decisão. Porque perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Aí o resto já não é mais comigo, o resto é com o Senhor. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de famílias que tinham problemas, e essas famílias se reconciliaram, porque a reconciliação, ela faz parte da harmonia nos relacionamentos. Quem se reconcilia já está dizendo, está voltando àquele convívio, está voltando àquela harmonia. Todo mundo conhece aqui a parábola do filho pródigo, aquele filho que pediu os bens ao pai, o pai deu, e ele foi, gastou tudo que tinha, com meretriz, depois ele volta arrependido, esperando ser recebido como um empregado. Ele voltou assim, meu Deus, como será? Será que meu pai vai me receber? E eu lembro de um louvor lindo que existe, alguns aqui conhecem, um louvor que tem como título Fim de Tarde no Portão. Todas as tardes aquele pai ficava naquele portão esperando que aquele filho voltasse. Ele, todo fim de tarde ele ia, ele ficava ao relento, esperando ver se aquele filho aparecia, que já estava com tanto tempo que tinha ido embora. E aí esse filho aparece, ele chega, e esse pai amoroso, harmonioso, esse pai que tem a semelhança de Deus, que é a mesma coisa que Deus faz conosco. Esse pai recebe esse filho de braços abertos. Esse pai recebe e beija, e manda preparar um banho, e manda colocar um anel, e manda colocar sandálias, e manda matar o bezerro cevado. Esse pai manda colocar músicas e danças, chegando até a atrair a inveja do irmão. Esse pai recebe. Isso é a mesma coisa que Deus faz conosco. É a mesma coisa que Deus faz conosco quando nós erramos. Quando você está do jeito que está e diz que quer mudar de vida, Deus recebe você do jeito que você está. No Velho Testamento, nós temos outra história, que é uma contenda entre dois irmãos, Esaú e Jacó, que vocês também já conhecem. Se eu for contar as histórias, nós vamos passar muito tempo. Sei que eu amo contar, amo as histórias da Bíblia, mas Gênesis 27, 41 diz: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto com meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então, devido a esse ódio, Jacó é obrigado a fazer, sabe o que, igreja? Ele é obrigado a fugir de casa para poder não morrer, para preservar a vida dele. E ele passou 20 anos distante da sua casa e de seus irmãos. Aí quando ele voltou, ele temia, ele tinha aquele medo grande até de morrer. O que ia acontecer? Ele orou ao Senhor, ele pediu que Deus intervisse naquela situação, e o resultado foi maravilhoso. O resultado está em Gênesis 33:4, que diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Olha o que uma reconciliação faz, olha o que um perdão faz, olha o que uma harmonia faz, olha que relacionamento transformado pela harmonia, porque esse irmão perdoou.
Só quem pode fazer isso, só quem pode mudar os corações cheios de amargura, só quem pode transformar os corações de pedra em coração de carne, só quem pode nos ajudar a levantar esse perdão é o Senhor Deus. É só Ele que pode fazer isso por nós. A história de José, que foi vendido pelos irmãos para uns mercadores do Egito que passaram. José tinha 17 anos, estava apacentando os rebanhos com os irmãos, só que ele era amado do pai, porque ele tinha tido ele na velhice, ele amava esse filho. Os irmãos tinham muita inveja, porque ele dizia que tinha alguns sonhos. Aí foi que aumentou quando ele relatou esse sonho para os irmãos, e aí eles odiaram mais ainda a José. E aí a Bíblia conta para a gente que ele foi vendido como escravo. Os anos se passaram, ele se tornou governador do Egito. E quando ele reencontra esses irmãos, sabe o que acontece? Ele vai dar comida para esses irmãos. Ele não foi se vingar desses irmãos, porque os irmãos pensavam até que ele tinha morrido, colocado dentro de um buraco, lá dentro de uma cova. Mas ele perdoa, e quando ele perdoa os irmãos, ele transforma esse relacionamento, que era um relacionamento de ruína, ele transforma esse relacionamento numa harmonia. Gênesis 45, verso 3 e 4 diz: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido por aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou antes de vós. Então, Deus, amados, Ele tem propósitos que nós não entendemos. Ele tem propósitos que nós muitas vezes ainda nos revoltamos, mas nós, como cristãos, não é para agirmos assim. Os propósitos do Senhor, só Ele entende, Ele compreende. Então eu vejo, igreja, que nessa espada do Espírito que nós aprendemos na armadura de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, eu entendo que é a Bíblia, essa força, essas palavras que nos fazem viver, que nos dão ânimo, que nos renovam a cada dia, essas palavras que enxugam as nossas lágrimas, essas palavras que a noite é um tormento muitas vezes, que a noite é de choro, mas que no outro dia essas palavras fazem para nós se transformar em alento. Para no outro dia essas palavras, elas se tornam algo maravilhoso para nós. No outro dia essa palavra se torna alegria. Então, nessa Bíblia, ela não ia constar essas histórias de reconciliação, não ia constar essas histórias de harmonia nos relacionamentos, de relacionamentos que foram quebrados e foram reforçados e foram refeitos. Não ia ter na Bíblia essas histórias se não tivesse nenhum motivo para nós, se fosse só para nós lermos e não nos servir para que nós pudéssemos ver e adaptar para a gente e trazer para a gente através da fé, daquilo que Deus pode fazer. E aí eu pergunto, igreja, a começar por mim, que estou aqui na frente, quais são os valores que a gente vai deixar para os nossos filhos? Que valores nós deixamos para eles? Isso tem me preocupado, isso tem me atormentado noite e dia. Será que nós temos ensinado para eles, da forma verdadeira, o compromisso que nós precisamos ter com Deus? O compromisso que eles têm que saber o que é família. Em família há conflitos, em família há desconfiança, há desavenças, mas nós temos que fazer essa desconfiança se transformar em confiança em nós e nos outros. Em família tudo se conversa, em família chora-se junto, em família não é para ter nada escondido, em família se sorri juntos. Isso é família, isso é projeto de Deus. Então o que nós estamos fazendo, que ensinamento nós estamos trazendo para eles? Família é pai, mãe e filhos.
não que estão tentando aí colocar nas cabeças dos nossos filhos que são 2 mulheres ou 2 homens, não. Muitos dizem, ainda querem achar fatos horrendos, ainda querem dizer que Deus escolheu apenas uma mulher. Ainda tem quem diga que Deus só escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, só ela. Não tinha família, mas isso não é verdade. Deus escolheu um casal, Deus escolheu Maria e José. Ele podia ter mandado Jesus numa nuvem, é assim que ele vai vir nos buscar. Jesus poderia ter vindo assim. Ele poderia ter escolhido uma mãe solteira para ser a mãe dele, mas não. Jesus ensina o matrimônio, Jesus ensina aqui o casal, porque para atender essa missão de Deus, essa missão divina, tinha que ser o casal, que é família. Como é que nós podemos fazer, igreja, que nós tenhamos dentro das nossas famílias, nas nossas igrejas, dentro da nossa casa com nossos irmãos, relacionamento mais firme? O que é que a gente pode fazer? Nós temos nos identificado mesmo como? Nós temos nos identificado os nossos relacionamentos como o quê? Como forte. Nós temos identificado, nós olhamos, fechamos nossos olhos e ficamos pensando, o meu relacionamento na minha casa, na minha família, tem sido forte, tem sido firme ou tem sido fraco? Como é mesmo que nós podemos caracterizar? A palavra de Deus diz que nós temos que estar prontos para essa reconciliação. Nós queremos, que Deus se reconcilie conosco. Segundo Coríntios diz que Ele se reconciliou consigo, nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que mesmo, pais e mães, aqui desta casa, nesta noite, o que mesmo nós vamos deixar para nossas famílias? Muitos têm se preocupado em deixar bens, muitos têm se preocupado em deixar uma boa formação para eles, uma faculdade maravilhosa. Isso é bom, isso é salutar, isso é importante, mas isso não é tudo. Nós precisamos mesmo deixar para eles a instrução do Senhor. Nós precisamos deixar para eles que eles precisam resistir ao diabo, que a palavra de Deus diz que se a gente resistir ao diabo, o que acontece? Ele vai fugir de nós. Será que os filhos que nós estamos criando, eles têm condições de reconhecer Deus pelo que Ele é? Tem horas que eu penso que quanto mais eu ensino, mais difícil fica. Uma vez eu estava comentando com a Rose, que coisa, Rose, quanto mais eu ensino é mais difícil. Não, mas você está certo, você está no caminho certo, continue mesmo ensinando. Meu Deus, a luta é tão grande. E os que não ensinam, como é que tem sido? Porque debaixo de repreensão, de orientação e de ensino, a coisa não é fácil, igreja. Você imagine se não tiver isso. A estatística em relação à vida familiar, mais sobre os filhos, eu vi uma pesquisa, é triste, é cruel. O número de adolescentes que têm se tornado mães solteiras cresce a cada dia. O que tem se ensinado a esses filhos, essas filhas, o número de mocinhas praticando aborto tem sido assustador. O aumento de usuário de drogas no meio dos adolescentes, do uso do álcool, no período de 10 e 14 anos tem sido cruel. Uma média de 6 a 8 adolescentes, eles têm tirado a própria vida, eles têm cometido suicídio. Que tem se ensinado a essas crianças, esses filhos, que tipo de relacionamento está acontecendo nessas famílias? Os divórcios no Brasil, mais de 300% tem sido aumentado. Foi feito também um estudo em 48 países de todos os continentes, revelou que entre as pessoas adultas
mais cometem crime é maior no grupo em que essas pessoas foram criadas sozinhas por suas mães. Olha a importância do papel do pai, a importância da figura, da postura de vocês, pais, dentro do lar. Olha a importância de vocês no convívio, no relacionamento familiar. Salmo 127 manda que cada pai, cada mãe repense a sua função no lar e na família. Fala, nós que somos a igreja, nós precisamos não deixar que essas coisas aconteçam, não achar que elas são normais. Nós precisamos falar, alertar do padrão bíblico que Deus tem para nós. Nós precisamos alertar que a família, ela precisa ter amor dentro dela, ela precisa ter harmonia para que os relacionamentos, eles possam ser saudáveis, que os relacionamentos, eles possam ser equilibrados. Salmo 127, Salomão diz: a satisfação na vida familiar depende da proteção e da provisão ofertada por Deus.